Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Estamos felizes? Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou um pouco trêmula, mas... Quero dizer aos pastores e agradecer. Muito obrigado pela confiança. Pastor Carlos Alencar, pastor Alberto, a nossa pastora Eliane, a pastora Ivani. Obrigada pela confiança de podermos apresentar ou representar a Shalom ali no Brasil. Porque é muito fácil abrir igreja, né, pastores? Mas honrar o nome do Senhor, esse é o mais difícil. Por isso eu agradeço aos nossos pastores por essa confiança, de ter nos confiado ali naquele lugar e demonstrar o amor de Cristo através da Shalom Pentecostal. Amém? Também quero agradecer a igreja. Pode tomar seus lugares, irmãos. Quero agradecer a igreja. Talvez tenha irmãos aqui que é de outro ministério e vem nessa noite buscar uma bênção do Senhor. Quero agradecer o carinho de todos. Quase 2 meses, né? O pastor, quando falou, fica mais um pouquinho, eu falei, Jesus, e agora? Mas nós estamos aqui para obedecer à voz do Senhor. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar, sobre obedecer. Aleluia. Qual é o nosso abecedário, irmãos? Brasileiro, qual é? A, B, C, D. Qual é o abecedário dos cristãos? Obedecer. É o que nós temos que fazer, obedecer. A obediência, irmãos, te leva além do que você possa imaginar. Aleluia. Quem crê que você é um milagre aqui nessa noite? Você crê que você é um milagre? Aleluia, porque eu creio também. Eu sou um milagre do Senhor, amém? Aleluia. Eu estou com a voz bastante cansada. Na verdade, eu vivo assim, porque eu amo glorificar o Senhor. Então, quando eu penso que estou saindo dessa ronquidão, eu volto de novo. Porque eu não posso ficar quieto, irmãos, diante do Senhor. Porque Ele é o meu Deus, Ele é poderoso. Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Então, onde o Senhor está, nós não podemos estar calados. Aonde o Senhor está, nós não podemos ficar quietos. Porque o mover do Espírito Santo move o nosso corpo, move o nosso interior. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre o chamado. O meu chamado particularmente, né? E eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o chamado de Jeremias. Não vou falar muita coisa sobre esse tema, porque é grande, abrange muitas coisas sobre o profeta Jeremias. Mas eu quero falar apenas algumas coisas que me identificam muito, onde o Senhor tem falado poderosamente na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, uma palavra bastante conhecida. Talvez você vai falar assim, mas eu já conheço essa palavra. Mas o Senhor fala que a palavra dele, ela se renova a cada manhã. Amém, irmãos? Aleluia. Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Amém, irmãos? Quiserem seguir aqui, fiquem à vontade. Amém? Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio a palavra também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Escute, assim veio a palavra do Senhor, dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu quem? Então disse eu, Marlúcia, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto que te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque
porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Um chamado bastante forte para um jovem. E aqui logo de cara nós vemos que Jeremias era da linhagem sacerdotal. Ele não era um sacerdote, mas era da linhagem. E nós sabemos, irmãos, que o sacerdote era aquele que, se me foi a palavra, intercedia pelos seus diante de Deus. O povo pedia, o sacerdote orava, Deus falava com o sacerdote e ele entregava. Mas aqui nós vemos que Deus chama Jeremias diretamente para falar com ele. Deus não chama ele como um sacerdote diretamente, mas chama ele como profeta. Era Deus e Jeremias, Jeremias e Deus. Um chamado bastante forte. Ele ainda diz que sou uma criança. Era um jovem, irmãos, recebendo uma, como posso dizer, uma responsabilidade de levar uma palavra profética diretamente do céu, porque hoje em dia existem muitas profetadas, mas ele estava atento à voz do Senhor para entregar ao povo aquilo que Deus estava falando. Foi chamado para chamar a atenção, para a repreensão, para o arrependimento de pessoas que já estão deixando de servir ao Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. A apostasia se estava tomando conta daquele lugar, o pecado, mas ele foi chamado para falar o que Deus tinha para aquele povo. Aleluia, glória a Deus. E ele ainda fala assim: não temas diante deles. Aqui estava a garantia de Jeremias para que ele não temesse as perseguições, porque ele passou por perseguições, ele foi perseguido. Mas em momento nenhum ele deixou de falar o que Deus estava mandando. Foi perseguido, mas não voltou atrás. E aqui o Senhor fala: não temas diante dessas pessoas que te perseguem. Não temas diante daqueles que falam mal, que se levanta contra ti, porque eu sou contigo. Jeremias sabia que não estava só, porque o nosso Deus era maior e continua sendo o maior entre os deuses da face dessa terra. Ele é o único Deus. Ele é o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que você serve, que te conhece desde o ventre da tua mãe. Aleluia. E Jeremias foi chamado. E o Senhor fala assim: eu te conhecia. Quando você estava lá no ventre, eu já te conhecia. E eu te chamei. E vou te colocar como profeta das nações. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quantas das vezes o Senhor está nos chamando para fazer a sua obra e nós nos acovardamos. Nós como igreja. Não quero direcionar uma palavra para uma ou para outra, é para todos nós, porque assim como Deus falou comigo, Deus fala com o seu povo. Aleluia. Ah, mas eu não sei falar. O Senhor coloca as palavras, não é nós que fazemos. Não é nós que falamos. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo. Aquele que pensa que faz ou que deixou de fazer, eu mando, eu faço e desfaço, está errado, está equivocado. Pode até fazer, mas não acontece nada. Pode até tentar fazer alguma coisa, mas não sai daquele barulho. Mas quando nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus, Ele faz coisas grandes, Ele faz coisa tremenda. E Jeremias recebeu uma responsabilidade muito grande para falar com um povo rebelde. Um povo que estava deixando de crer no Deus que abria, que tinha aberto o mar vermelho, um Deus que tinha feito tantas coisas lá no passado. E estava indo para o outro lado. Pecado, apostasia. Aleluia. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Eu quero falar aqui, irmãos, algumas coisinhas, que eu anotei aqui. O significado do nome Jeremias. Jeremias tem dois significados.
o Senhor levanta e o Senhor lança. Vamos lá? O Senhor levanta e o Senhor lança. Aleluia. O Senhor levanta e o Senhor lança. Esse é o significado do nome Jeremias. Senhor levanta Jeremias para ser usado por Deus para falar com um povo. E nós somos o Israel do Senhor. Nós somos o Israel de Deus. E o Senhor quer falar conosco nesta noite para que nós venhamos tomar uma posição. Porque o Senhor continua chamando homens e mulheres para levar a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes o Senhor tem colocado do nosso lado pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, pessoas necessitadas de um carinho, de um abraço. E muitas das vezes nós deixamos desapercebido, não vemos essas coisas. Será que nós estamos aqui, irmãos, nesses bancos? Será que nós estamos nessa nação simplesmente para ter filhos, para crescer, para armar a igreja, para festejar? Será que é só para isso que Deus te chamou? Será que é somente para isso que você está aqui neste lugar? Somente para estar sentado? Não, o Senhor tem um propósito através da minha e da tua vida. Nós não estamos aqui esquentando cadeira. Nós não estamos aqui esquentando os ouvidos, que às vezes a gente vem até com dor de ouvido para a igreja, mas a gente vem, né, pastora Selma? Às vezes ela vem e fala, eu estou com tanta dor de ouvido, mas ela está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Deus tem propósito para todas as coisas. Nós não viemos a este mundo em vão, simplesmente para ficar rico, para ter um status, né? Porque hoje em dia, se seu status como chama esse negócio? Nas redes sociais, não serve, não. Eu tenho que ter uma quantidade de seguidores. Se eu não tiver uma quantidade de seguidores, para mim não serve. Deus te chamou para outro propósito. Deus nos chamou para levar a sua palavra. Palavra de salvação. Esta semana nós estivemos na casa do pastor Alberto. E chegou lá a missionária Mary, que lindo esse nome, Mary. Parece que eu estou falando em inglês. Mary. E ali nós estávamos conversando algumas coisas, porque Deus faz isso. Quando a gente sai da Argentina e volta para o Brasil, nós passamos a gostar de ouvir louvores em inglês. Que coisa, né? Não sei nada em inglês. Mas aí a gente passa a ouvir os louvores em inglês, louvores americanos, né? E aí o Senhor começa a ministrar os nossos corações. E a minha filha, que é muito inteligente, muito interesseira, ela ama idiomas. Ela começa a buscar a tradução e fala, mamãe, que palavra forte. Mamãe, que adoração, que entrega. E hoje nós estamos aqui. Aleluia. Amém? Assim como Deus levanta Jeremias, Deus pode te levantar nessa nação. Assim como ele levantou um jovem, irmãos, ele era apenas um jovem. Aqui nós temos homens e mulheres. Tem jovens aqui nessa tarde? Tem algum jovem? Aleluia. Amém. Glória a Deus, pastor Júnior foi o único corajoso. Aleluia. Temos jovens aqui nesta noite? Aleluia. O Senhor está querendo levantar homens e mulheres nessa nação. Deus poderoso, aleluia. O Senhor quer te lançar, melhor ainda, Ele quer te levar às nações. Tudo é uma preparação. Quando Deus falava conosco lá no passado, que eu não lembro quantos anos são, porque senão os irmãos vão saber a nossa idade. O Senhor falava assim, prepara-te, prepara a tua mala. E às vezes eu me comparo, irmãos, porque isso acontece muito lá no Brasil, eu acredito que aqui não. Quando alguém é usado por Deus e fala com uma pessoa meio assim, né, meio doidinha, prepara a tua mala, essas pessoas chegam em casa, arrumam a mala e quer sair sem rumo, sem saber para onde ir. Mas eu entendo que quando Deus fala assim, prepara a tua mala, o Senhor está falando, prepara a tua bagagem. Prepara-te, porque eu vou te enviar.
E eu quero dizer para os irmãos, como o pastor Júnior falou outro dia, né, semana passada, ele falou sobre compromisso. E quantas vezes nós participamos de cultos missionários ali no Brasil, já estávamos casados, e nós passamos na frente para receber a oração, para ir às nações, para ser missionário. Irmãos, eu não entendi o que eu estava fazendo, mas eu era impulsionada a fazer isso. Eu passava à frente para receber a oração. Eu não imaginava a imensidade do que Deus iria fazer nas nossas vidas. Então, quando você veio à frente receber a oração por missões, hoje você pode estar aqui, mas amanhã Deus pode te enviar a outros lugares. Mesmo você não entendendo, mesmo você não sabendo o idioma. Pastor Júnior já estava lá na Argentina, ele falou assim, meu amor, eu vou na frente, vou preparar o terreno, e aí eu venho buscar vocês. E aí eu comecei para a igreja com os meus filhos, meus 4 filhos, o mais velho tinha 11 anos. E naquele dia eu cheguei na igreja, a igreja estava cheia, e tinha um cantinho assim, eu entrei num cantinho onde ficavam os bancos, que eram aqueles bancos direto, né, de madeira. Eu entrei ali, sentei, não dava para ajoelhar, porque eu tinha uma ninhada de pintinhos dos meus lados, os meus filhos estavam tudo ali na minha volta, não tinha como ajoelhar. Eu sentei ali e comecei a falar com o Senhor. Quando eu terminei de falar com Deus, o pastor que estava falando passa o microfone ao outro pastor. E esse pastor toma o microfone, saúda a igreja e fala assim, e você, mulher, que orou assim, mas, Senhor, como eu vou fazer para ir àquela nação? Como eu vou fazer para orar? Como eu vou fazer para visitar? Como eu vou fazer isso? E começou a falar coisas e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e ele falou assim, e para você saber que é o Senhor que está falando com você hoje, Ele manda te dizer que Ele vai te ensinar. Aleluia, irmãos, era exatamente o que eu tinha terminado de falar com Deus. Eu falei, Senhor, como que eu vou para a Argentina? A minha preocupação estava nos meus filhos, e como a gente se engana como os pais. As crianças são os primeiros que aprendem. Não é verdade? E eu comecei a chorar, porque eu exatamente tinha orado isso. E o Senhor falou comigo dessa maneira. Foi a nossa primeira missão fora do país. Nós já estávamos pastoreando igrejas no Brasil, já estávamos fazendo a obra missionária sem saber que estávamos fazendo. Aleluia. Empurrando o nosso fusquinha numa subidinha cheio de lama, encalhado. E mas ali nós fomos levar a palavra do Senhor, fomos levar a Santa Ceia para as irmãs. Lá no meio do mato, nós fomos levar a ceia para aquelas irmãs. E outras vezes mais, irmãos, o fusca encalhou em outro lugar e tantas coisas. Tantas coisas aconteceram na nossa vida no Brasil. E eu não sabia que já estava fazendo a missão. Eu não estava entendendo o mistério do Senhor, irmãos. O Senhor levanta e o Senhor lança. O Senhor levanta e o Senhor lança. Primeiro o Senhor nos levanta na mesma cidade. Porque se você não é capaz de direcionar a sua casa, se você não pode pôr em ordem a sua casa, como você vai querer ensinar outros? Se você não tem autoridade dentro da sua casa. E isso é bíblico, né? Isso é bíblico para os obreiros. Como eu vou falar do Senhor Jesus? Como eu vou ministrar se a minha casa está toda esculhambada? Às vezes eu misturo espanhol, irmãos, me perdoe. Esculhachada, não me sai. O Senhor levanta e o Senhor lança. O Senhor nos levanta naquela cidade e o Senhor nos lança à Argentina para fazer a obra missionária. Até então eu não estava entendendo que eu estava ali fazendo missão. Precisa o Senhor falar com você. Precisa o Senhor te despertar. E estando ali na Argentina, o Senhor ministra meu coração com essa palavra. Quando eu chego na Argentina, eu tinha uma enfermidade nos olhos que se chama ceratocone. Quem conhece isso? Quem já ouviu falar alguma vez? Ceratocone.
eu tinha essa enfermidade nos olhos. E quando eu chego ali na Argentina, foram aproximadamente 5 anos o pastor Júnior me enviando ao Brasil para esse tratamento. Mas eu me lembro, irmãos, que o meu médico chamou o meu esposo para olhar no computador a situação dos meus olhos. Eu não via nada, para mim era tudo, não sei, eu não entendia nada. E ele fala assim, olha, está aqui a carta. Pode buscar um transplante, porque já não tem mais solução para os olhos dela. Ela não tem mais visão. Não existe graduação para colocar no óculos para que a sua esposa possa ver. Não existe graduação que entre numa lente de contato para que ela possa enxergar. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu ouvi isso, muito calma, serena e tranquila. Calma e sereno e tranquilo. Conhece, pastor? Sinto descanso no meu viver. É isso? Teve dia, irmãos. Tem água aqui? Será que alguém poderia abrir para mim, por favor? Que eu sabia que ia chegar a cegueira. Eu sabia que ia chegar a cegueira. Deus amado. Até que hora, pastor? Até meia-noite? Vou tentar ser mais rápido. Teve dia, irmãos, que eu, lavando louça, pastores, eu comecei a treinar a cegueira. Porque eu sabia que ia chegar nessa situação. Eu cozinhava com a cara dentro da panela praticamente, para poder fazer alguma coisa. Eu lavava a louça com os olhos fechados, treinando o meu futuro. Olha só, irmãos. Como a gente aceita tão fácil uma palavra negativa. Como é tão fácil o negativo invadir as nossas vidas. Mas o poder de Deus, a glória do Senhor, a mensagem do Senhor, é tão difícil chegar aos nossos corações. O médico fala, faça isso, você faz. O pastor fala, não faça isso, você faz. E ali, lavando a louça, com meus olhos fechados, eu lavava e colocava no lugar, lavava a louça e colocava no outro. Irmãos, quantas vezes eu cortei as minhas mãos? Quantas vezes eu cortei os meus dedos? E um dia, na cozinha, eu falei com o Senhor. Eu falei, Deus, o Senhor me chamou para essa nação. Agora eu entendo o chamado, Senhor, para fazer a tua obra. E eu não quero terminar a minha vida cega, Deus. Eu não quero terminar a minha vida cega. Eu quero ir fazer a tua obra. Então, Senhor, faz esse milagre na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Enquanto Deus usava o pastor Júnior para a cura, o Senhor não fazia nada por mim. E às vezes batia um pouco de tristeza, irmãos. E Ele orou quantos anos por mim? Porque desde que nós nos casamos, eu já tinha essa enfermidade. E ela foi avançando, 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 avançando. O nosso testemunho é muito longo, irmãos. Inclusive, eu não poderia nem ter filhos por causa dessa enfermidade. O Senhor me deu 4. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A médica falava assim, você não pode ter filhos. Você corre risco de vida, mas pelo olho, sim senhora, pelo olho. Por causa do teu olho. E se vingar, o seu filho pode nascer cego. Meu esposo chega na minha casa, na casa da minha mãe, ele me vê triste, chorando, e eu falo para ele porque eu estava triste, chorando. Ele falou assim, filha, fique em paz. O nosso Deus é poderoso. Ele orou por mim, irmãos, naquela hora. E eu descansei o meu coração. Com poucos meses de casada, eu já estava esperando o nosso primeiro filho. E assim o Senhor nos deu os 4 filhos. O Senhor usa os médicos e me faz 2 transplantes de córnea. Eu tenho 2 transplantes de córnea. As córneas que estão nos meus olhos não são minhas. Mas o Senhor usa o meio dos médicos para me devolver a visão. Aleluia. Hoje, com esse óculos, eu posso ver até o irmão que está sentado lá fora. Eu posso ver a mesa lá fora que tem copinhos lá fora. Antes, irmãos, eu não via nada. Era triste para mim.
E eu me lembro que, às vezes, nós encontrávamos pessoas no supermercado. E as pessoas vinham nos cumprimentar, e o meu esposo falava assim, filha, é fulano de tal. Fulano de tal. Irmãos, eu não reconhecia ninguém. Eu não reconhecia ninguém. Quando o médico me opera o primeiro olho esquerdo, que era o pior, e no dia seguinte eu volto ao consultório, eu estava sem nada nesse olho, porque não via nada mesmo, então era a mesma coisa que nada. Quando ele tira o tampão dos meus olhos, e ele fala, abre o olho, e quando eu vi os médicos, eu levei um susto, pastor. Eu levei um susto, porque eu estava vendo o rosto do médico. Eu estava vendo os olhos dele. Eu me assusto e fecho os olhos. E vejo, não pode ser, é coisa da minha cabeça. E abri os olhos de novo e pude entender que estava vendo. Mas por quê? Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer a tua obra, então me dá a minha visão. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. E depois de 3 anos e pouco, me opera o segundo olho. Não preciso usar lentes de contato. Vejo os pastores aqui. Vejo todo mundo aqui. Vejo a irmãzinha que está lá no fundo. Vejo o irmão que está lá, sentadinho lá atrás. Antes eu não podia ver, pastor Ivani. Deus faz isso quando Ele quer usar a minha e a sua vida. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você vem na tarde da bênção, mas a coisa volta de novo. Você vem na tarde da bênção, você é orado e volta a acontecer de novo. Será que não é porque Deus está te chamando? Será que o Senhor não está querendo te levantar e te lançar a pregar o evangelho às nações? A sua patroa, o seu patrão, aonde você está? Ou será que você está esperando perder a sua visão? Ou será que você está esperando perder as pernas para não poder ir mais? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando a gente volta para o Brasil, eu começo a ter um problema, isso faz pouco tempo agora. Eu começo a ter um problema de crise de vesícula. Fui operada da vesícula. Mas eu quero dizer para os irmãos que um dia, o pastor Júnior já estava cantando os hinos da harpa, e eu estava na secretaria, que era como se fosse uma portinha assim, ó, em cima do púlpito, e a secretaria aí dentro. Eu não tinha forças para chamar. Era tanta dor que eu não tinha forças para chamar. Então, eu começo a buscar, sentada na cadeira, alguma coisa, e eu não lembro o que era, e eu pego aquele negócio e bato na mesinha, para não distrair a igreja, eu bato na mesinha para chamar a atenção de alguém para que viesse me ver. Para resumir, irmãos, eu fui tirada da secretaria desmaiada, de tanta dor na vesícula. Eu fui levada no UPA. Quem conhece UPA lá no Brasil, né? Não é nada famoso, né? Me colocaram numa sala toda direcionada ao Covid. E eu entrei ali sem máscara, o pastor Júnior me deixou na entrada, me levaram lá para dentro. E eu escutei uma enfermeira falando assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Aqui é a ala do Covid, ela não pode estar aqui. E eu ouvia tudo isso, irmãos. Tira ela daqui. E a enfermeira falou, esse aqui já foi entubado? E aquele ali já foi entubado? Eu entrei mais ou menos 15 para as 8 da noite, saí às 7 horas da manhã. Nenhum vírus da Covid tomou a minha vida. Ele não teve poder na minha vida, porque a minha vida foi doada para a obra do Senhor. A minha vida foi direcionada, foi levantada, foi lançada para fazer a obra do Senhor. Aleluia. O mesmo Deus que fala com Jeremias, não temas, porque eu vou te livrar. O Senhor nos livra de situações, irmãos. O Senhor quer te livrar de situações. Talvez você está aí remando, sabe? Escorregando, que fala? Patinando, não consegue ir para frente, porque o Senhor está te chamando e você não consegue entender isso. Você não consegue ver isso. Aleluia. E antes de vir para cá,
fui acometida de problema na coluna. Eu fiquei 9 dias de cama sem poder andar. A dor era imensa, irmãos. Tem uma irmã aqui, a pastora, a esposa de Lei, que tem problema na coluna. Patrícia. E a gente se combinou muito, né? Porque a gente esteve conversando sobre isso. Eu quero dizer para os irmãos que eu tive três crises. E eu falei, Senhor, em cima de uma cama eu não vou ficar. E ali na minha intimidade com Deus, em cima daquela cama, eu falei, Senhor, o Senhor me livrou da cova dos leões. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou de tantas coisas. Não vai ser esse problema na coluna que vai me impedir de fazer a tua obra. Falei, Senhor, me levanta dessa cama. 9 dias de cama. E eu me lembro que eu fui andando para a igreja. Eu falei, eu vou para a igreja hoje. Eu não vou ficar em casa. Eu já tinha ficado em casa vários dias já. Eu falei assim, eu não vou ficar em casa. E foi dada a oportunidade a uma jovem da nossa igreja. E ela cantou aquele louvor. Não há ferrolhos, nem portas, que fique de pé diante de nós. E quando ela chegou naquela parte, não há doenças. Eu cantei com tanta convicção, pastores. Eu adorei com tanta convicção e eu tinha tanta dor, eu não podia ficar de pé, não podia ficar sentada, eu não podia me mover. E quando chegou nessa parte que não há doença, irmãos, eu cantei com tanta convicção que de repente eu comecei a saltar na presença do Senhor. Ainda senti uma mão assim em mim, tipo assim, não faça isso, você não pode. Eu acho que foi o pastor Júnior que ficou preocupado comigo. E quando ele viu que não era eu, que era o Senhor que estava fazendo, ele deixou, irmãos, eu pulei tanto na presença do Senhor. Aleluia, eu glorifiquei o nome do Senhor, eu adorei o nome do Senhor, porque quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos levanta, Ele sara as nossas feridas. Aleluia, Ele nos sara, Ele nos cura, pelas suas pisaduras nós somos sarados, aleluia. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele quer te levantar, Ele quer nos lançar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu anotei tantas coisas aqui, irmãos, mas nem precisou, porque o Senhor faz como Ele quer. E em 1 Samuel, capítulo 3, o Senhor também chama Samuel. E Samuel se levanta, corre a Eli, né, para o sacerdote. Eis-me aqui, o que o Senhor quer? Não, eu não te chamei, não, vai dormir. Samuel vai e dorme de novo, vai deitar. E aí ele ouve a voz. Samuel, eu brinco com meu sobrinho. E ele não entendeu a minha brincadeira, até que a pastora falou para ele. Samuel corre e fala, eis-me aqui. Não, mas eu não te chamei. Na 4ª vez ele fala assim, quando você ouvir a voz, fala, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando pessoas para fazer, para realizar a sua obra. O Senhor conta com você, irmão, lá onde você está trabalhando. O Senhor conta com cada um de nós para fazer a sua obra. Nós estamos atendendo o chamado do Senhor. Quando a gente vai para a Argentina, eu tive que vender muitas coisas e dar muitas coisas. Quando o Senhor nos tira da Argentina, eu tenho que vender coisas e dar muitas coisas. O Senhor está nos tirando do Brasil, nós vamos vender coisas e vamos dar muitas coisas. Qual foi a vez que você fez isso pelo Senhor? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos agarrados em coisas. Nós estamos agarrados em família, mas o Senhor chama corajosos, valentes, para a sua seara, para fazer a sua obra. Aleluia. O Senhor tem me levantado e o Senhor tem me lançado. O Senhor tem levantado a minha casa e o Senhor tem lançado a minha família para a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei para o que o Senhor tem chamado a sua vida. No que Ele quer te usar. Mas uma coisa eu sei. Se você se colocar de pé. Se você obedecer. Se você ouvir a voz do Senhor. Ele vai te levantar. Ele vai te lançar. Aleluia. Você não precisa ir longe. Começa na sua casa. Começa no meio da tua parentela. Começa a falar que Jesus é bom. Que Jesus é maravilhoso. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia. Talvez o seu parente está esperando o seu testemunho. Como tem sido o teu testemunho? Como você tem se comportado no meio dos seus familiares? Porque, irmãos, o testemunho fala muito mais alto do que você sair falando. Porque eu conheço muitos pregadores que falam da palavra, mas têm um mau testemunho dentro da sua própria casa. Não adianta você falar, mas você não vive o que fala. Aleluia. Nós temos que viver a palavra do Senhor. E o Senhor nos chama para esta obra, para essa grande obra. Nós não estamos nessa nação brincando de crente. Nós não estamos nessa nação brincando de brasileirinhos. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Sabe o que, irmãos? Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela tentou 3 vezes abortar, tirar a minha vida. 3 vezes. Mas o Senhor diz na sua palavra, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te chamei como profeta. O Senhor tem guardado a minha vida desde o ventre da minha mãe. O Senhor tem um propósito na minha e na tua vida. Você não está aqui de mero acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para cada vida. Aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, vamos servir o Senhor verdadeiramente. Vamos adorar o Senhor verdadeiramente. Vamos nos colocar na posição de verdadeiros cristãos, de servos do Senhor, e dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Mas se você, antes de falar eis-me aqui, e quiser falar, Senhor, me perdoe, comece por aí. Começa por aí, irmãos, porque nós somos falhos. E o Senhor quer perdoar os nossos pecados. O Senhor quer perdoar os seus pecados. O Senhor quer nos limpar. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer trabalhar na nossa vida. O Senhor quer fazer coisas grandes. Samuel foi chamado para fazer algo diferente. E não vai ser diferente, Senhor, se nós nos colocarmos nessa posição. Amém, igreja? Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus, pastor Alberto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Deus te chamou para a obra. Deus te levanta e te lança. Que maravilha. Vamos ficar de pé, pastor? Vamos orar. Para aqueles que ainda não conhecem, a pastora Marlúcia, agora não esqueço mais, é Lúcia. Pastor Júnior, ontem eles estiveram com o nosso pastor presidente, assumindo a responsabilidade de pastorear a igreja lá em Harrisburg. E quando eles estavam voltando, a van quebrou com eles no meio do caminho. Foi no começo? Foi no começo. Então eu falei, então é Deus mesmo. É Deus mesmo. Porque quando as coisas se levantam com tanta fúria, é porque nós estamos no caminho certo. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, como é que o senhor vai fazer? Não tem dinheiro. Eu falei, mas nós temos o Senhor dos exércitos. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos o levanta e anda. O Senhor cuida de nós. E esta família foi chamada para esta missão. Eles vieram para passear na convenção. E aí Deus falou, vou dar a eles um ministério, e agora já vão ficar. Vão ficar para pastorear o rebanho. Antes de encerrar, nós vamos orar primeiro por eles. Eu queria convidá-los aqui à frente.
Antes de nós orarmos por todos, nós vamos orar por eles. Nosso pastor presidente, nós vamos impor as mãos sobre eles. E você que está aí, em nome de Jesus, Deus vai te usar para lançar uma semente de vida na vida deles agora. Eles precisam de uma providência de Deus, eles vão ao Brasil e eles vão ter que regressar mais breve possível, mas eu creio que todas as coisas favorecem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou, em nome de Jesus, pedir a vocês, que eu sei que tem gente aqui já com o coração queimando, se você quiser semear uma semente na vida deste casal, você vai pegar um envelope específico e vai colocar uma oferta de Deus para a vida deles. Eles vão receber esta semente, irmãos. E esta semente vai servir para as despesas que eles vão ter nesta viagem e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque eu sei que tem gente aqui que está ardendo, coração missionário. E nós vamos fazer isso para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Levante a sua mão para cá, pastor. Levante as suas mãos para cá. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, porque as tuas mãos não estão encolhidas e nem os teus ouvidos agravados. O Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor ouviu a oração daquele povo em Harrisburg. Como o Senhor Jesus, aquele povo que estava na Macedônia, orando, e o Senhor enviou uma resposta ao apóstolo Paulo, naquela madrugada, dizendo: atravessa a Macedônia, ajuda-nos. O Senhor está, ó Pai querido, ungindo, Senhor Jesus, esses missionários para a tua obra. Eu sei que muitos serão os desafios, mas a vitória é certa pelo poderoso nome de Jesus. Dá autoridade a eles a demônios. Dá autoridade a eles a enfermidades. Dá autoridade a eles, Senhor Jesus, onde eles colocarem as plantas dos pés e das mãos. Senhor, venha fazer a obra, confirmar os projetos. Que a alma seja salvas ali, Senhor, naquela cidade. Que o Senhor confirme os papéis, Senhor Jesus. Que o Senhor dê a eles sabedoria, inteligência, graça, instrução, em nome de Jesus. Abre as portas. O Senhor disse ao apóstolo Paulo: uma grande porta o Senhor nos abriu, mas muitos são os adversários. Em nome de Jesus nós oramos agora pela sua casa, pelos seus filhos, que o Senhor possa retribuí-los 100 vezes mais para a glória do nome de Jesus. Você diz amém? Deus abençoe. Pode aplaudir a Deus pela vida deles. Deus abençoe a vida de vocês, a fé de vocês. O Senhor nunca desamparou um justo. Nunca vi um justo desamparado, viu, irmãos? Levante a mão aí, o obreiro vai até você. Pastor, eu quero dar uma oferta na vida deste casal. O obreiro vai deixar um envelope aí com você. Levante a sua mão. Faça isso com alegria, querido, porque Deus está esperando. Porque amanhã pode ser você. Eu disse para um obreiro aqui ontem, o obreiro levantou a mão, pastor. Eu falei: ó, meu irmão, tá ali, não foi? Olha lá, ó. Aquele obreiro lá, o Ronan. Eu falei: ó, pode ser, o próximo pode ser você, viu? Para ir para uma congregação. E aí nós vamos estar aqui fazendo o mesmo apelo, pedindo à igreja para abençoar a sua família, porque é assim que a gente faz. Deus é maravilhoso, em nome de Jesus. Tira um pouquinho, irmão, em nome de Jesus, do cofre lá e abençoa o reino de Deus. E Deus não vai deixar faltar no seu celeiro, amém? Esta é a última oração que nós vamos fazer. Esta é a última oração que nós vamos fazer. Esta oração é a oração que eu creio que Deus vai liberar fontes superiores e fontes inferiores. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Se você precisa de uma bênção da parte de Deus, venha aqui à frente, nós vamos orar por você nesta última oração. Eu quero pedir ao nosso pastor para adorar ao Senhor com louvor. E nós vamos agora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que possa banhar você com chuvas de graça.
A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Clamas a mim, diz o Senhor, respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele. Irmãos, nesses 27 anos, 25 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca fui desamparado pela ação de Deus. Nunca. Nunca. Deus sempre responde, porque Ele conhece os seus filhos. E eu tenho certeza que gente vai sair daqui abençoada hoje. Coloca a sua fé em ação, coloca a sua vida em ação, coloca o seu coração em ação, que a ação de Deus virá sobre a sua vida. Deus está presente neste lugar. Talvez, como a pastora diz, a sua cura é quando você disser para Deus assim, eu vou. Quando você falar assim, Deus, eu aceito a chamada, eu aceito a chamada. Eu aceito o propósito. Aí Deus vai falar, então, a partir de agora, vou mudar os seus caminhos. Às vezes Deus te chamou para ser pastor e você quer ser financiador de projeto da carpintaria. Deus chamou você para pastor. Agora, tem outros que Deus chamou para ser empresário e você está querendo ser pastor. Missionária. Então, você precisa entender o propósito de Deus. Você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos para frente, porque o Senhor vai te usar muito. Amém? Você que está aí na live também, que o Senhor possa te abençoar nesta missão. Quem sabe você também é um missionário. Nós queremos declarar sobre a sua vida, que o Senhor possa te alcançar, que o Senhor possa ir até o seu encontro. Aceite a proposta de Deus para a sua vida, porque Deus não falha nunca, irmãos. Amém? Aleluia. Deus os abençoe. Vamos orar. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir, os irmãos podem vir em nome de Jesus. Pai, aí estão as sementes que os teus filhos estão semeando, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar esta semente na vida, Senhor Jesus, do pastor Júnior, da pastora Marluz, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os filhos dele, a casa deles. O Senhor não vai, Senhor Jesus, deixar faltar na casa deles, ó Deus. Mas abençoe também os celeiros dos seus filhos que estão aqui, Senhor. Se tem gente desempregada aqui, ó Pai, eu oro agora, abre as janelas do céu, ó Deus. Aquela dívida, Senhor Jesus, que esta pessoa precisa receber. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu oro que esta semana ainda, o Senhor venha sacudir o celeiro do ímpio e mostrar a tua grandeza, e mostrar que o justo vive pela fé. Em nome de Jesus, tudo que está retido, em nome de Jesus, será devolvido para a glória do poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer esta unção, pastores, na vida daqueles que precisam que Deus libere fontes superiores e inferiores. Quem está aqui pela primeira vez, levante a sua mão. Quero dar um bem-vindo a você. Pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Todos já são de casa, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos fazer essa última oração. Eu quero ungir a sua vida. Quero ungir a sua vida. Venha para frente em nome de Jesus. À medida que você for orar, não espera outro pastor não. Você já volta para o seu lugar para a gente conseguir dar a bênção apostólica mais rápida, tá bom? Pastor orou, você já volta, para não ficar esperando aqui, porque a gente não sabe quem foi orado e quem não foi. Pode vir em nome de Jesus, receber de Deus a sua bênção. Deus abençoe os irmãos da live, em nome de Jesus. Espero vocês aqui domingo pela manhã e domingo à noite, tá bom? Segunda-feira que vem, nós estaremos aqui também para a glória do nome de Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Vamos orar, pastores, em nome de Jesus. Quero orar por você. Venha. Na primeira oração, muita